Filipenses 1 e 2 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós acabamos de ver o filho do belo casal sendo apresentado. E todo pai ou mãe, se perguntarmos para eles e para todos os outros aqui presentes, ao verem seus filhos, ainda bebezinhos desse tamanho, 2 meses, 1 mês, recém-nascido, tem o desejo de ver os filhos ou o filho crescer de maneira saudável. Aliás, espera-se que filhos cresçam e amadureçam. Quando pequenininhos, é até engraçado você ver eles falando palavras erradas, até as pessoas fazem vídeo, mostram para os outros, olha que engraçadinho. É engraçado ver ele tropeçando nas coisas, não conseguindo andar direito. Mas imagine se os filhos não crescessem. Se em vez de amadurecer, eles simplesmente estagnassem, ou até talvez regredissem. Imagine o seu filho tendo o corpo saudável e forte, mas falando ainda palavras erradas, tropeçando nas coisas, não sabendo discernir o que é certo ou errado. Nós sabemos que há crianças que não amadurecem por algum impeditivo físico ou mental, e nesses casos é plenamente compreensível que não amadureça. Mas em casos em que não há esse impeditivo, é natural que a gente espere que as crianças cresçam e amadureçam. A carta de Paulo aos Filipenses foi escrita com essa preocupação em mente. Não é que Paulo estava preocupado no crescimento físico ou crescimento numérico daqueles crentes, mas principalmente preocupado com o amadurecimento espiritual daquela igreja. Paulo esperava que eles crescessem e amadurecessem, afinal, não havia nada que os impedisse de fazer isso. E na verdade, eles tinham tudo que eles precisavam para crescer na vida cristã, tanto em maturidade quanto em santidade. E nessa introdução da carta aos Filipenses, nós vamos dividir o nosso tempo em 2 partes. A primeira, vamos falar a respeito da história da igreja em Filipos, e depois falar sobre a história da carta aos Filipenses. Perceba, a primeira parte, a história da igreja em Filipos, nós vemos o início da carta, nós acabamos de ler versículos 1 e 2. Nós lemos que Paulo, no versículo 1, está escrevendo juntamente com Timóteo a todos os santos, a todos os crentes que estavam em Filipos. Os membros daquela igreja, tanto diáconos quanto presbíteros, todas as pessoas que estavam ali. E o maior desejo de Paulo, no versículo 2, é que Deus e Jesus Cristo lhes concedesse graça e paz. Hoje em dia muitas pessoas, principalmente os batistas, dizem graça e paz ao se cumprimentar. Mas o que isso significa? Significa que Paulo desejava isso aos filipenses. Graça é o mesmo de ser tratado com bondade mesmo que não se mereça essa bondade. Paz é um estado de tranquilidade, é a ausência de conflitos e de guerras. A pergunta é: por que será que Paulo desejava que os filipenses fossem tratados com bondade por Deus? Por que será que o Paulo desejava que eles experimentassem paz uns com os outros? Pense um pouco. Só precisa de graça quem não pode merecer a bondade de alguém. Só precisa de paz quem está em guerra. Algumas coisas não estavam andando muito bem com aquelas pessoas. Vamos olhar para o início da igreja. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Foi quando a igreja em Filipos foi plantada. Atos 16. Em Atos 16, a nossa história começa com a direção de Deus a Paulo para que ele fosse até Filipos. Olha os versículos 6 até 10. Atos 16, de 6 a 10. Todos achamos? O texto diz assim: atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram para Troade. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho.
Paulo está na sua segunda grande viagem missionária, por volta de uns 20 anos depois que Cristo morreu e ressuscitou. E o projeto de Paulo sempre era pregar o evangelho nas grandes cidades, para que ali, tendo uma igreja implantada, essa igreja pudesse levar o evangelho para as regiões vizinhas. E nessa viagem, Paulo não só está tentando plantar novas igrejas, mas ele também está visitando igrejas que foram plantadas na primeira viagem missionária. E um dos locais em que ele parou, ele trouxe para perto de si um jovem chamado Timóteo, que era da cidade. Então, nessa viagem estavam Paulo, Silas, que era um companheiro fiel de Paulo, Timóteo e Lucas, que é o autor de Atos. É quem está escrevendo essa história. Ele está contando uma história em que ele participa. Depois de passar pela cidade de Timóteo, versículo 6, Paulo queria ir para a Ásia. Mas o texto diz que todos eles foram impedidos. Foram barrados pelo Espírito Santo a continuar a viagem. Já parou para pensar nisso? Como assim? Como isso aconteceu? Nós não sabemos. Mas nós podemos concluir que eles sabiam que era Deus que não queria que eles fossem para lá. Aí, Paulo tentou ir para a Ásia através de uma outra cidade. Ele tentou contornar. Versículo 7, ele vai para Bitínia. Mas de novo, o Espírito agora, o texto diz, o Espírito de Jesus não permitiu. Não deixou. Então eles foram para um lugar em que Deus não impediu. Versículo 8 diz que eles foram para Troade. Mas ali em Troade, de noite, Paulo teve uma visão em que ele via um homem macedônio. A Macedônia, a região da Macedônia, ficava ao sul da Europa. E nessa visão, esse homem dessa região implora para que eles fossem até a Macedônia e ajudassem os macedônios. E essa visão foi o suficiente para convencer aqueles homens de que Deus queria eles na Macedônia. E a Ásia poderia esperar. Deus queria que o evangelho chegasse até os macedônios. Algo maravilhoso estava para acontecer naquela região. O nosso texto continua e nós vemos a conversão de uma mulher, Lídia. Olha o que o texto diz, versículos 11 até 15. Navegando de Troade, fomos em linha reta para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá fomos para Filipos, colônia romana e a cidade mais importante desse distrito da Macedônia. Ali ficamos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas da sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso. Versículos 11 e 12 nos dizem que eles chegam a uma cidade na Macedônia chamada Filipos, ali dentro dessa região. E essa cidade, o texto diz, era uma colônia romana. E era a cidade mais importante naquele local, da Europa na época. Filipos era uma cidade grande. Pense em São Paulo, pense em Nova York. Cidade muito populosa, era próxima de uma estrada grande, importante para o comércio do Império Romano. E por isso, Filipos era o centro dos negócios na época. Havia muitos intelectuais, muitos agricultores, muitos artistas e muitos comerciantes nessa cidade. Mas não havia uma sinagoga. A gente vê isso no versículo 13. A sinagoga era onde os judeus se reuniam para estudar a Bíblia no sábado. Por isso, como não havia sinagoga, Paulo e os demais homens eles vão até a beira do rio da cidade, porque naquele local eles julgavam que havia um local de oração. E ali eles encontram algumas mulheres que se reuniam para fazer um pequeno estudo bíblico. Elas se reuniam para estudar a palavra e orar. E Paulo pregou o evangelho para essas mulheres. E uma dessas mulheres, o versículo 14 diz, era Lídia. Lídia, o texto diz, era uma vendedora de tecidos de púrpura. É um texto esquisito para se entender, mas em outras palavras, ela era uma mulher que trabalhava na indústria da moda. Lídia era uma mulher de sucesso. E Lídia não era da Europa, o texto diz que ela era da cidade de Tiatira. Sabe de onde é Tiatira? Da Ásia, onde o Espírito Santo de Deus não deixou Paulo entrar. Deus mandou Paulo a uma mulher da Ásia, mas não na Ásia. E essa mulher,
Nós vamos ver no versículo 15 que ela tinha uma casa em Filipos. Isso significa que ela era muito rica, não era para qualquer um ter uma casa no Império Romano naquela época. O texto, versículo 14, termina dizendo que ela era temente a Deus. Isso significa que ela era uma pessoa que rejeitava o paganismo e rejeitava o politeísmo romano, vários deuses. Ela cria que existia um só Deus e ela tentava conhecer esse um só Deus por meio do ensino dos judeus. Ela era uma pessoa intelectual e em uma busca espiritual. E ela encontrou a Deus no momento em que Paulo falou para ela sobre Cristo. Você vê isso no final do verso 14. O Senhor abriu o seu coração para que ela acolhesse, para que ela aceitasse, para que ela desse atenção e cresce naquilo que Paulo dizia a ela. E assim começou a igreja em Filipos, com a conversão de uma mulher dos negócios da alta sociedade, que foi mobilizada intelectualmente pelo Evangelho. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas, e ela pediu que a igreja continuasse a ser no seu lar. Aí nós temos o terceiro evento da igreja que começou em Filipos, a libertação de uma jovem endemoniada. Olha o que os versículos 16 até 19 nos dizem. Aconteceu que, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora, ele saiu. Quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. Versículo 16, nós vemos que aqueles estudos na beira do rio continuaram a acontecer. E num desses dias, a caminho de lá, uma jovem chega ao encontro de Paulo e os demais homens. E ela, o texto diz, estava possessa por um demônio, um espírito adivinhador. Pense aqui, como sabia das coisas espirituais, esse demônio fazia com que ela fizesse adivinhações. A palavra aqui é que ela profetizava. Mas ela era escrava. E os seus senhores usavam isso para ganhar um dinheirinho. Na verdade, muito dinheiro. As pessoas pagavam para ouvir as suas profetadas. Bem comum, como a gente vê por aí hoje em dia, né? Versículo 17, ela começa a seguir aqueles homens gritando a plenos pulmões: esses homens são servos do Deus Altíssimo, esses homens anunciam o caminho da salvação. Bom, isso aqui não é nenhuma novidade ou profecia, né? De fato, eles eram isso mesmo. E por vários dias ela fez isso. Poxa, que legal, né? Uma pessoa endemoniada pregando quem é o pregador do Evangelho. Só que isso começou a irritar a Paulo. Todo dia, no caminho, ela vinha e fazia isso. E isso aborreceu Paulo. E no versículo 18 nós lemos que em nome de Jesus ele expulsou o demônio que dominava essa jovem. Perceba que essa moça, ela é o oposto de Lídia. Essa moça era grega, provavelmente. Ela era pobre e escrava. Lídia estava numa busca espiritual. Mas essa jovem proclamava o caminho da salvação, mesmo que fosse controlada por um demônio. Essa jovem é alguém inconveniente. Ela grita, ela perturba, ela zomba de Deus. Ela não estava em busca de Deus, mas Deus estava em busca dela. E Paulo não convida ela para o estudo bíblico. Paulo simplesmente repreende e exorciza. E ela então encontra a salvação da qual ela tinha zombado até agora. E isso irritou os donos daquela jovem. Eles prenderam Paulo e Silas, eles arrastaram os dois até as autoridades romanas. Irmãos, essa história mostra que não é só porque a mensagem da boca de alguém está certa, que a sua vida também está certa. E que a sua vida está de acordo com aquilo que a pessoa fala. Aquela jovem falava da salvação, mas ela não tinha alcançado a salvação. Mas esse texto também nos mostra que cada pessoa é diferente. E cada pessoa vem a Cristo de modo diferente, mas o resultado é o mesmo para todos: salvação, libertação.
A quarta parte da nossa história é a conversão do carcereiro romano. Olha o que os versículos 20 até 34 nos dizem. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, que são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós romanos não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido esta ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs a mesa para eles, e alegrou-se muito com toda a sua casa, por haver crido em Deus. Como aquela cidade não tinha uma única sinagoga dos judeus, os romanos acusaram Paulo e Silas de serem contra os costumes dos romanos. Os judeus não eram bem-vindos naquele local. E o versículo 22, nós vemos que aquela a multidão se virou contra eles, rasgaram suas vestes e os espancaram muito com varas. E depois de apanhar muito, esses homens foram enviados à prisão. E perceba no verso 23, a ordem era que o carcereiro, final do versículo, os guardasse com segurança. Eles só tinham que tomar conta deles, eles já tinham apanhado o suficiente. Mas esse homem, provavelmente um ex-soldado romano, um homem na faixa da meia-idade, ele não era muito bonzinho. Versículo 24 diz que ele gostava muito do seu trabalho. Ele não só jogou aqueles dois na prisão, como prendeu os seus pés ao tronco. O tronco era um instrumento de tortura. O corpo do prisioneiro era amarrado e era torcido e esticado. E isso deixava aquele prisioneiro ali a noite toda daquele jeito. E isso causava dores extremamente intensas. O carcereiro não recebeu ordem nenhuma de fazer isso, mas ele fez mesmo assim. Eles já tinham sido espancados e agora são torturados. Esse carcereiro não é alguém simpático e talvez até goste demais do seu trabalho, mais do que deveria. Mas isso não impediu Paulo de se alegrar. Versículo 25. Não importava o que fizessem a esse homem amava a Deus. E ele continuava demonstrando esse amor de todas as maneiras possíveis. Noite adentro, ele e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Mesmo amarrados ao tronco, esticados. E todos os presos estavam escutando aquilo. E de repente houve um grande terremoto que soltou todas as portas e todas as correntes da prisão. E o carcereiro, sabendo que a sua vida seria tirada pelos seus superiores, caso os presos fugissem, ele se preparou para se matar com a sua espada. Ele desembainha a sua espada, mas Paulo ouve o barulho e diz, e grita na verdade, para que o carcereiro não fizesse aquilo, porque nenhum deles haviam fugido. Os crentes não haviam fugido, mas os presos que não eram crentes também não haviam fugido. Todos. E sem entender tudo aquilo, o carcereiro leva eles para fora e confuso pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ter essa alegria que vocês têm?
Aquele carcereiro era totalmente diferente de Lídia e totalmente diferente da jovem escrava. Ele não era um homem que pensava no sentido da vida. Ele simplesmente fazia o seu trabalho na prisão e no fim do dia ele ia para casa tomar a sua cerveja. Ele era uma pessoa preocupada com suas obrigações. Era um homem de classe média. Ele não era tão rico como Lídia, mas também não era tão pobre quanto aquela jovem escrava. A vida desse homem era o seu trabalho. E quando ele perdeu o emprego, ele decidiu tirar a própria vida. A sua identidade estava ali. E esse homem estava à beira do suicídio em busca de um significado da vida. E no versículo 31, Paulo e Silas dão o real sentido da vida a esse homem. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. E isso também serve para a sua família toda. Aqui está uma identidade muito maior do que o emprego no Império Romano: Jesus Cristo. E aquele homem e os seus familiares creram em Jesus, foram batizados e cuidaram de Paulo e Silas, dos ferimentos deles. O que antes era um desejo de ver os outros sofrerem, agora é um desejo de ver outros serem curados e cuidados. Aquele homem rude foi quebrantado pelo amor e abriu as portas da sua casa para Jesus Cristo. E assim foi o início da igreja em Filipos. Uma mulher de negócios no mundo fashion, uma jovem possuída por um demônio e um trabalhador braçal, maldoso e ignorante. Quero te perguntar, se você fosse fazer uma equipe para plantar uma igreja, você chamaria essas pessoas? Não é a equipe que nós sonhamos, mas foi a equipe que Deus queria juntar para espalhar o evangelho naquela região. Há um autor que diz assim: o Espírito Santo trabalha de modos estranhos para redimir por completo as pessoas mais improváveis e as mais diversas. Isso é o que o evangelho promove. Não só a reconciliação das pessoas com Deus, mas a reconciliação das pessoas incompatíveis umas com as outras. Jesus encontra estranhos e faz deles uma família. Com a nossa igreja não é diferente. Essa é a história da igreja. A segunda parte é a história da carta aos Filipenses. Depois desses acontecimentos, Paulo saiu de Filipos e provavelmente deixou Lucas ali para cuidar daquela igreja. E acredita-se que Lucas, o autor do livro de Atos, ficou pastoreando aquele povo por cerca de 6 anos. E depois desse período ele voltou a se encontrar com Paulo para ajudar ele na terceira viagem missionária. E no seu lugar deixou Epafrodito. Epafrodito era um crente de Filipos e foi alguém treinado por Lucas para o ministério. E depois de plantar a igreja em Filipos, Paulo visitou a igreja mais umas 2 vezes ainda. E durante esses 10 anos de história, a igreja cresceu em número, mas a igreja teve muitas dificuldades financeiras. Mas eles tinham um coração muito generoso. E apesar de ter pouco dinheiro, sempre contribuía no sustento de missões. Vamos ver um pouco sobre a generosidade dos filipenses. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8. O texto diz assim, versículos de 1 a 5. Irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia. Lembra quem eram os crentes da Macedônia? Os filipenses. Pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação. Porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade na medida dos seus bens, e até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós, pela vontade de Deus. Nessa época, a igreja de Jerusalém estava passando por muita dificuldade financeira. Paulo então resolve fazer uma coleta de ofertas nas igrejas da região para levar para os judeus e ajudá-los. E a igreja de Corinto era uma igreja muito rica. Mas apesar de ser muito rica, ela tinha a mão muito fechada. Não era tão generosa como deveria. E Paulo então escreve esse capítulo e o capítulo 9 dessa carta para encorajá-los a serem generosos. E ele cita um exemplo de generosidade. Adivinha de qual igreja ele cita o exemplo? Dos Filipenses. Versículo 1, Paulo quer informar os coríntios sobre as igrejas da Macedônia
e como elas tinham sido agraciadas por Deus. Filipos era uma dessas igrejas. Versículo 2, ele diz que apesar da sua extrema ou profunda pobreza, eles transbordaram em generosidade. E eles fizeram isso mesmo em meio a uma grande tribulação, diz o versículo 2. Algum sofrimento que eles tinham muito forte. E eles foram generosos em abundância, com abundância em alegria. Mesmo sofrendo, mesmo sendo pobres, eles foram generosos, eles fizeram isso com alegria. Versículo 3, eles não só ofertaram de acordo com o que podiam, mas ele diz, deram até mais do que isso. E não só deram recursos financeiros, verso 4, como pediram com insistência: Paulo, por favor, nos deixe participar do privilégio de ajudar os cristãos de Jerusalém. Mas vocês não têm nada, por favor, não nos impeça de ajudar. E eles não só ofertaram dinheiro, olha o versículo 5, como primeiro se deram como uma oferta ao Senhor. Eles se colocaram à disposição para servir a Deus antes de abrir suas carteiras. Estes eram os filipenses. Irmãos, que apesar de sofrer, apesar de serem pobres, se sacrificavam pela obra de Deus e eram generosos. E eles não faziam isso com peso no coração, mas faziam com alegria. Eles sabiam que aqueles recursos iam servir para alcançar pessoas perdidas, como eles foram no passado. Sem ofertas, Paulo nunca teria chegado até Filipos e nunca teria pregado o evangelho para eles. Mas os filipenses não eram só generosos com outras igrejas, não, mas também eram generosos com o próprio missionário Paulo. É aí que nós vamos para a carta aos Filipenses. Abrem Filipenses capítulo 4. Paulo levou as ofertas que arrecadou para os judeus. Mas quando eles chegam em Jerusalém, os inimigos de Paulo, que odiavam a Paulo, eles prenderam a Paulo e entregaram esse homem ao Império Romano, sob falsas acusações. E para não ser morto, Paulo então apelou para ser julgado pelo imperador em Roma, porque ele era cidadão romano. Então, 10 anos depois de fundar a igreja em Filipos, Paulo agora está preso mais uma vez, só que agora ele está preso em uma casa alugada em Roma, na capital do império, esperando ser julgado. E essa prisão era uma prisão domiciliar, e isso significava que Paulo não poderia sair daquela casa para trabalhar. Ele então tinha de pagar o aluguel da casa, e como ele pagaria? Como ele se sustentaria? Por ofertas que os irmãos enviavam para ele. Então a igreja de Filipos, que era pouquinho generosa, não. Eles pegam o melhor que eles têm. Epafrodito, o seu pastor. Pastor, faz o seguinte: nós recolhemos essa oferta, vai até Paulo e leva isso aí. Na época não tinha smartphone, não tinha aplicativo, tinha que levar o dinheiro pessoalmente. E eles levam, dão o melhor que eles têm. O nosso pastor vai levar isso para Paulo. E em resposta a essa oferta, Paulo escreveu essa carta, que Epafrodito estava voltando para entregar para a igreja. Olha o que Paulo diz no verso 10. Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade estáveis lembrados, mas vos faltava a oportunidade. Paulo diz que se alegrava muito por eles, mais uma vez, porque eles renovaram o seu cuidado por ele. Esse cuidado era financeiro. Isso significa que eles já tinham contribuído outras vezes com Paulo. Olha os versículos 15 e 16. Olha que interessante essas palavras. Sabeis, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, lembra, 10 anos atrás, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma, mas 2 vezes. Desde que ele saiu da cidade de Filipos, ninguém mais ajudou Paulo. Mas a igreja de Filipenses sim, e ajudaram 2 vezes. Eles contribuíram para que o evangelho chegasse aos tessalonicenses. E olha o que Paulo diz no verso 18. Mas tenho tudo, até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Eu estou bem suprido com tudo o que Epafrodito mandou pelas mãos de vocês. Além da gratidão pelas ofertas, Paulo tinha algumas preocupações com essa igreja.
A primeira preocupação era motivar essa igreja a continuar amadurecendo espiritualmente. Olha o capítulo 2, versículo 12, 2:12. Capítulo 2, versículo 12, ele diz: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai ou desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo reconhece que eles sempre obedeceram a Deus quando ele estava lá. Mas agora, principalmente, ele diz, quando ele estiver ausente, ele já estava ausente, ele os convocava a continuarem crescendo. Eles deveriam desenvolver, realizar a sua salvação com temor e tremor. Ou, em outras palavras, eles deveriam colocar em prática a sua salvação. Isso é o processo da santificação. Desenvolvam isso. Amadureçam isso. Sejam santos. Eles já eram obedientes, mas eles deveriam continuar a crescer na obediência a Deus. Deveriam continuar no amadurecimento espiritual. Um segundo propósito de Paulo escrever essa carta é chamá-los a viverem unidos. Olha o capítulo 2, no começo dele, versículos 1 a 4. Ele diz assim: portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completem a minha alegria. Para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Paulo diz que eles já tinham consolo, eles já tinham amor, eles já tinham comunhão no Espírito Santo. Havia entre eles compaixão, porque o Espírito Santo estava dentro de cada um deles. Por isso, no verso 2 ele diz: vocês devem pensar a mesma coisa, vocês devem ter o mesmo amor uns para com os outros. Isso vai completar a minha alegria. E na prática, o que isso significava? Versículo 3: que eles não deveriam fazer as coisas por rivalidade, ou por partidarismo, ou por divisões, e muito menos fazer as coisas por orgulho, vanglória. Eu sou melhor que os outros mesmo. Ao invés disso, ele diz: cada um deve considerar o outro maior do que si próprio. A igreja de Filipos era composta por muitas pessoas diferentes. Pessoas de classes sociais, de culturas, de países, de costumes e até mesmo de idades diferentes. E isso poderia estar gerando divisões, preferências entre a igreja. Mas Paulo quer que isso acabe. Ele estava triste por ouvir isso de Epafrodito. E ele exorta a igreja: cada um se considere menor que o outro. Isso vai acabar com esse problema na igreja. Ao invés de se preocupar só com suas próprias opiniões, versículo 4, e suas próprias vontades, cada um deveria pensar primeiro nos outros. É isso que Paulo diz a duas irmãs que provavelmente estavam causando problemas para o seu pastor Epafrodito. Eu imagino Epafrodito, Paulo, sabe aquelas duas? Elas continuam daquele jeito, Paulo. Eu não aguento mais, Paulo. Aí olha o que Paulo diz, capítulo 4, versículo 2. Suplico, imploro a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor. O nome dessas duas mulheres era Evódia e Sintique. Mesmo que elas tivessem diferenças em opiniões e se estranhassem uma vez ou outra naquilo que era importante, nos assuntos do Senhor, elas deveriam entrar em acordo. Elas deveriam pensar concordemente, ou seja, pensar em harmonia. Elas deveriam considerar a outra superior a si mesma. Deveriam parar de brigar na igreja. Imagine que vergonha. Um homem preso, mandando uma carta para ser lida a toda a igreja. Aquela igreja não era pequena. E essa carta deveria ser lida em público. Eu imagino Epafrodito diante de toda a igreja. E num dado momento da carta ele chega e fala: Evódia, levante-se, Evódia, Sintique, que você também tem uma palavra de Paulo específica para vocês duas. Ele mandou vocês concordarem. Que vergonha, né? Que vergonha. O que tudo isso nos ensina? Eu vou encerrar aqui. Paulo queria que, como todo filho saudável, os filipenses continuassem a crescer na fé. Eles já estavam crescendo. Mas Paulo escreve para que eles não parassem no tempo, para que eles se desenvolvessem cada vez mais. E com tudo isso eu queria destacar duas lições preciosas
sobre a história dessa carta. A primeira é que mesmo pobres e sofrendo, nós podemos cooperar com o Evangelho. Mesmo pobres e sofrendo, podemos cooperar com o Evangelho. Tribulações e falta de muitos recursos não é desculpa para não sermos generosos. Os coríntios tinham muito dinheiro, mas pouco coração. Os filipenses tinham pouco dinheiro, mas muito coração. Mesmo não tendo muito, e mesmo que nós soframos, nós podemos e devemos ser generosos. Primeiro, nós precisamos nos entregar a Deus como uma oferta, e depois abrir os nossos bolsos e pensarmos nos outros. A nossa contribuição pode ser útil para que outros sejam salvos, como nós fomos salvos um dia. E se isso acontecer, não há preço tão alto que pague a salvação de uma alma do inferno. Um dia o Evangelho chegou a mim e a você, porque alguém botou a mão no bolso, porque um dia essa pessoa foi alcançada. Isso deve nos constranger. A segunda lição é que mesmo diferentes, nós podemos viver em comunhão pelo Evangelho. A nossa tendência é viver ao lado de pessoas parecidas conosco, e pessoas que agem como nós. Essa é uma tendência natural de todos. As pessoas que são iguais a nós. Mas o Evangelho não é natural. O Evangelho acaba com o nosso orgulho. Ele acaba com o nosso conforto próprio. E ele cria uma nova comunidade. O Evangelho cria uma nova comunidade, uma comunidade que não se formaria se não fosse por Cristo. E nós deveríamos ter vergonha de viver divididos, de viver separados por motivos sociais ou motivos egoístas. Nós somos um só corpo, nós temos o mesmo espírito, nós somos capazes de viver em harmonia. E quando nós não entramos em acordo, nós estamos dizendo ao mundo que Jesus não pode acabar com as barreiras que o pecado gera. E na verdade nós estamos dizendo que há coisas que Jesus não pode resolver. Jesus não pode me dar paz com aquela pessoa. E o pior ainda, nós estamos dizendo que o sangue de Cristo não tem tanto poder assim. Não é capaz nem sequer de unir pessoas que creem nele, quanto mais de salvar os que estão fora da igreja. Nós não podemos perder de vista o mais importante na nossa vida como igreja: sermos um espelho do Evangelho de Jesus. E ser um espelho daquilo que ele tem poder para fazer. Que Cristo apareça nos nossos relacionamentos, que ele cresça e nós diminuamos. Amém?